Olá pessoal, meu nome é Gabriel e hoje a gente está no 9º dia do nosso diário de leitura. Estamos lendo o livro de Romanos e hoje a gente está no capítulo 9. Então eu queria convidar você a abrir comigo no capítulo 9, versículo 14. Vamos do 14 até o 21. Então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Mas algum de vocês me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer a quem o formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para fins desonrosos? E aí ele segue aqui o texto, mas eu queria travar nesses pequenos versículos aqui. E eu escolhi esse trecho desse capítulo porque ele é um capítulo difícil. É um capítulo que vai falar aqui, né, sobre... Até o meu subtítulo aqui na NVI é A Soberania de Deus. Que ele não é tão fácil de digerir. A verdade é essa, ele não é um texto fácil de digerir, porque o que o texto aqui está dizendo é: Deus é soberano e é infinitamente maior que todo homem. Então Deus tem sim todo o direito de dizer: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser e vou me endurecer para quem eu quiser. Ele em sua... é tão magnífico, é tão superior a tudo que existe. Se a gente pensar que nós seres humanos somos um grão de areia dentro da Terra e a Terra é um grão de areia no universo, se pensar que todo o universo cabe na palma da mão de Deus, o que é de nós perto do Criador? Então aqui é o que Paulo está relembrando isso. Ele está dizendo aos romanos: a gente estava aqui falando da lei, a gente estava aqui falando da graça de Deus, a gente estava aqui falando que a lei nos revela que necessitamos de Deus e que aí então a sua graça nos faz deixar de viver escravos de nossos desejos e agora vivemos buscando a Deus, buscando o Evangelho em Jesus Cristo. Mas ainda vocês precisam ter consciência disso. Em toda essa busca que vocês vão ter, eu gosto do texto que ele fala aqui. Aqui, ó. Vocês vão vocês vão buscar, vão se esforçar, mas isso não depende do desejo ou esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Então toda a salvação, toda essa obra de salvação depende exclusivamente da misericórdia de Deus. Porque como que a gente pode resistir tanto à vontade dele quanto o seu endurecimento? Porque se a gente precisa da graça dele para conseguir deixar de viver a vida de pecado, a gente só vai receber a graça a quem Deus quiser. Então Deus vai ter misericórdia de quem ele quiser ter. Isso é uma das bases, né, do calvinismo, sem entrar em muita teologia aqui. Eu quero muito que a gente foque nisso, que Deus tem sim a soberania em poder fazer o que Ele quiser. Deus não precisa se justificar para nós, isso é um erro. A gente tenta às vezes diminuir Deus e colocar Deus no nosso nível, que não faz o menor sentido. A gente acha que a gente conversa de igual para igual com Deus, a gente argumenta de igual para igual para Deus, isso está errado. Deus tem sim a autoridade para fazer tudo o que Ele quer, porque é tudo dele, toda a criação é dele. Ele pode desaparecer com tudo se for da vontade dele. E com mais rápido a gente entender a nossa pequeneza perto de Deus, mais rápido as coisas fazem sentido. Mais rápido começa a fazer sentido por que existe as condenações, por que existe a graça, por que existe a salvação, por que existe o inferno. É porque é a vontade de Deus dessa forma. E não necessariamente a gente precisa entender ela, não necessariamente precisa fazer sentido. Às vezes as coisas são só o que são, porque Deus, na sua infinita sabedoria, achou que fazia sentido. E para mim esse texto aqui ecoa, e acho que o melhor texto que exemplifica isso aqui é o texto de Jó. Eu não vou ler nada aqui não, porque tudo que eu vou falar aqui dura muitos versículos, alguns capítulos, talvez, no final do livro de Jó. Onde Jó, para quem não conhece a história, né, Jó era um homem fiel a Deus, e ele recebe maldições. Então ele perde toda a sua família, perde sua saúde, perde todos os seus bens.
E ele fica, já tem uns 30 e poucos capítulos, ele fica, desses 30, uns 29 capítulos, questionando Deus. Falando, Deus, por que eu estou sofrendo isso? Deus, o que eu fiz contra você? O que eu fiz? Me explica, porque eu não consigo enxergar. Eu não vejo o que eu fiz que te ofendeu para você estar me amaldiçoando assim. E aí Deus aparece a Jó, depois de esses 20 e tantos capítulos, Deus aparece a Jó e fala, Jó, se veste, porque agora você vai falar comigo. E quando Deus vai falar com Jó, Jó pergunta de novo, Deus, o que está acontecendo? O que aconteceu? Por que eu recebi tamanha punição se eu não fiz nada de errado contra o Senhor? E aí Deus faz uma resposta muito interessante, que ele não responde. Deus para e pergunta a Jó, Jó, quem é você para me questionar? Acaso você sabe quantas estrelas tem no céu? Ou sabe quantos grãos tem na areia? Acaso você entende os fundamentos de toda a criação? Acaso você entende todas as leis físicas e toda a matéria? Acaso você entende todo o espiritual e todo o mundo que você não enxerga? E é como se ele esculachasse Jó ali. Fala, Jó, você não tem que me questionar. Se eu quis fazer isso porque eu quis, é da minha... Tá na minha possibilidade. Eu tenho autoridade para isso. Eu tenho o direito de fazer isso, porque é tudo meu. E tudo que vocês têm de bom, tudo que você tem de bom, Jó, você tem que agradecer a mim, porque eu fiz toda a criação. E é um texto que eu digo que ele é difícil de digerir, porque a gente, principalmente nesse tempo que a gente vive, nessas últimas décadas, a gente tende a querer entender mais a Deus, e para entender mais a Deus, a gente tende a humanizar um pouco Deus. Mas eu gosto desse texto aqui, esse capítulo 9, porque ele nos relembra que Deus não é humano, Deus não é humanizável, Deus não vem até nós. Deus está no nível muito superior, a gente tenta reduzir ele ao nosso nível para tentar entender ele, para que faça sentido. Mas a gente tem que ter sempre essa ressalva. A gente pode fazer isso, pode tentar entender Deus, mas a gente tem que ter sempre essa ressalva de que Deus é infinitamente superior, infinitamente soberano sobre todas as coisas. Ele define e as coisas acontecem como Ele quer e porque Ele quer. E a gente não precisa entender, não é? Deus não deve isso a nós. Deus não nos deve justificativa, Deus não nos deve explicação, Deus não nos deve fazer sentido. Ele não tem uma dívida conosco, não. Muito pelo contrário, nós temos dívida com Ele, porque tudo que temos de bom é graças a Ele. Então, dando essa mensagem aqui, que não necessariamente é linda e emocionante, mas é uma verdade. É uma verdade. Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, queria convidar você a orar comigo. Meu Pai, obrigado. Obrigado porque em sua grande soberania o Senhor ainda me permite te chamar de meu Pai. Obrigado porque sabendo que você é infinitamente maior, sua sabedoria é infinitamente maior, teu poder é infinitamente maior, a tua presença é infinitamente maior. Tudo que você tem é incomparável com o que podemos sequer entender aqui nessa criação. Porque podemos olhar para toda a criação e ainda assim não temos metáforas suficientes que te descrevam. Não teremos analogias da tua grandeza suficientes para chegar perto de quem o Senhor realmente é. Nós não podemos te entender. E que isso fique claro em meu coração. Que não posso te entender, Senhor. Não posso te entender, não te entenderei, mas mesmo sem te entender, eu continuarei te buscando. Eu te agradeço, porque me deu o direito de se chamar filho de Deus, filho do Criador de tudo. Na tua soberania, o Senhor ainda achou por bem se revelar como Pai, não apenas como Rei, eterno, soberano, Senhor dos exércitos, dono de tudo, Criador de tudo, que o Senhor é tudo isso, mas dentre tudo isso ainda se achou por bem se dizer Pai. O Senhor se revelou como nosso Pai e eu agradeço a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado por nos adotar, obrigado pela salvação, obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo que nos traz vida e salvação. Que a sua soberania e esse entendimento de quão maior o Senhor é e de tão misericordioso que és, não saia de nossas mentes. Que a mim e a meus irmãos aqui possamos ter isso em nossas mentes todos os dias, que o Senhor é soberano e mesmo sendo soberano, ainda assim escolheu reduzir-se a homem. Realmente você veio para nosso nível de humanidade, para que pudéssemos entender um pouco melhor de você, mas mesmo assim o Senhor ainda morre e ressuscita como Deus.
glorificado e eterno, único que é digno de abrir os selos e de trazer salvação à terra. Obrigado. Obrigado, Jesus, porque a tua revelação nos revela a Deus. O teu sacrifício nos abre as portas do céu. A tua ressurreição nos libera o Espírito do Santo. Nos libera o Deus Espírito Santo que nos guia e nos conduz todos os dias em nossas vidas. Que abre nossos olhos, nossas mentes, nossos corações, para que possamos ver, entender e sentir da tua presença. Ver, entender e sentir o que não agrada, o que nos afasta de ti. Que não venha nos faltar da tua graça e da consciência, da tua grandiosidade. Obrigado, obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, é isso por hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.